O que são feridas paternas? E como essas feridas atrapalham a minha vida? E o que eu preciso fazer para ser curado dessas feridas? Meu nome é Paulo Ricardo, sou pastor na cidade de Brasília, Distrito Federal, e hoje nós vamos responder essas e outras perguntas relacionadas ao tema feridas paternas. Olá pessoal, paz e graça. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade a esse tempinho que temos tido aqui conversando um pouco sobre família. E hoje eu queria falar um pouco sobre feridas paternas. Eu quero começar esse tempo lendo o texto de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 15, que diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o seu nome emprestado. Bom, o primeiro ponto é nós entendermos de que nós temos um Pai, que é Deus, e reconhecer que esse Pai, ele nunca abriu mão de ser verdadeiramente o nosso Pai. E todos os pais que existem na terra, segundo esse texto, apenas recebe o nome dele emprestado e recebe o encargo de serem momentaneamente o representante da paternidade dele na terra e na família. Todo o propósito de Deus ele vem internalizado de uma visão de paternidade. E o propósito de Deus era que os pais terrenos eles desempenhassem essa função de representarem o Pai Celestial nas famílias e que cada pessoa que se achegasse para o convívio da igreja pudesse conhecer a paternidade verdadeira de Deus. Mas o que a gente percebe é que nós estamos no meio de uma geração cheia de pessoas feridas. E isso eu digo no meio da igreja. Pessoas que são órfãos da paternidade de Deus porque não tiveram bons modelos de paternidade paterna, terrena, e por causa disso, essas pessoas têm dificuldade de entender a paternidade de Deus. E é muito importante a gente pontuar de que o conceito de ausência paterna, ela comporta mais de uma definição. O que seria ausência paterna? Bom, uma primeira definição, ela diz respeito a uma ausência paterna que ela está relacionada a uma falta de afeto do pai, a uma falta de presença do pai. Ou seja, essa ausência ela é decorrente de uma distância emocional e afetiva entre pai e filho, e que pode acontecer mesmo quando o pai está presente. Portanto, seria aquela ideia de que mesmo o pai presente, ele não soube ou ele não quis desempenhar, exercer o seu papel. É uma ausência psicológica, que ela é capaz de criar diversas feridas emocionais. Por outro lado, tem uma outra definição, de ausência paterna, que ela pode ser entendida também como uma falta de contato entre pai e filho. E aí ela pode vir decorrente, essa ausência paterna, ela pode ser decorrente de uma separação conjugal, da morte, ou o pai está trabalhando em outra cidade, outro estado, e há muito tempo não vê o filho. Nesse caso, não tem a presença física do genitor. Então, nós entendemos aqui que existem pais que abandonaram a criação dos seus filhos, ou porque eles abandonaram a família, ou porque eles morreram, e aí é uma falta da presença. Aí você também tem os pais que abandonaram a criação dos seus filhos, porque mesmo eles estando em casa, eles não se fizeram presentes na vida dos filhos. E aqui não é falta da presença, é falta do envolvimento, seja ele afetivo, seja ele
emocional. E é interessante que quando essas pessoas feridas, elas chegam no meio da igreja, elas precisam passar por uma verdadeira experiência de paternidade. E as escrituras, elas nos ensinam que nós precisamos ser pais adotivos e que no meio da igreja não pode haver órfãos, ou porque os pais morreram, ou porque os pais abandonaram. Essas pessoas, elas precisam ser cuidadas por aqueles que chamam Deus pelo nome de Pai. E essa ausência, tanto física quanto afetiva do pai, ela não deixa de alimentar um complexo paterno, porque a imagem do que deveria ser o pai, ele não perde a sua força e a sua influência na psique da criança e do adolescente. Pelo contrário, muitas vezes dá demonstrações de uma força magnética, né, de atração e de repulsão muito maior quando o complexo ele é alimentado por afetos e imagens baseadas numa ausência, numa falta, numa insuficiência, e quando não são acumulados, né, a partir de uma vivência positiva, direta e complexa da figura do pai. Aqui tem um ponto interessante que eu gostaria de ressaltar. É muito importante a gente destacar que a ausência paterna, quando ela é decorrente do falecimento do pai, ela desperta sentimentos diferentes nos filhos, em comparação aos casos em que a ausência ela é motivada por uma falta da presença daquele pai que está presente. Entende? Vamos lá. Enquanto na ausência do falecimento, né, ocorreu um falecimento, qual é o sentimento que tem ali? Os sentimentos dos filhos, eles estão ligados à sensação de perda, de tristeza, né? Mas no caso da ausência, quando o pai está presente, geralmente o sentimento que a gente vê ali é revolta, é indignação, porque esses filhos entendem que o pai ele poderia ter revertido aquela situação se ele quisesse, que é diferente no caso da perda, quando há uma morte. E quem cresceu sem um pai por perto, nem sempre sente falta. Ou muitas vezes não nota a falta que sente. Sabe por quê, amados? Porque essa pessoa não conheceu outra forma diferente de crescer. E ela foi obrigada a se acostumar com a falta do pai. E é interessante de que a ausência da figura do pai, observada ali através do crescente número de abandono, ou abandono total, ou abandono parcial, envolvendo a figura do pai, se mostra como um fator gerador de filhos e filhas despreparados para as relações afetivas. Tem um dado interessante que eu queria trazer para vocês, né, que é do site Observatório do Terceiro Setor, que ele diz que nos últimos 15 anos, o número de famílias chefiadas por mulheres ou por pessoas que não são a figura do pai cresceu 105%, chegando quase a 30 milhões. São dados que se referem ao ano de 2015. Isso quer dizer que agora em 2021 a situação está bem pior. E esse estudo também mostra que as famílias formadas por mães solteiras, sejam elas separadas ou viúva, né, já representa quase 20% de todas as formações familiares. Tem um outro dado interessante do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que ele afirma que quase 6 milhões de crianças brasileiras não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. E como que se reflete essa ausência da figura paterna na vida adulta dos filhos e filhas e nos relacionamentos afetivos que eles vão estabelecer nas suas vidas? E eu vou
tentar apresentar aqui para vocês algumas investigações nesse sentido, sobre esses possíveis impactos da ausência paterna, além da infância e da adolescência. Importante a gente saber que na ausência paterna há um potencial muito grande para gerar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança e do adolescente. E isso acaba influenciando o estabelecimento de transtornos de comportamento e de identidade. Uma das observações resultantes, né, dos estudos que já foram feitos a respeito disso, é que há uma ausência vivenciada na infância e na adolescência, ela não se dissipa na vida adulta, não se apaga. Você vai perpetuar isso, você vai levar isso para o resto da vida. E sem dúvida, o gênero masculino, ele entrou em crise nos últimos anos, nos últimos decênios, vamos dizer assim, em relação ao seu papel, à sua identidade e ao seu lugar e à sua importância na nossa sociedade. E quando o homem não tem uma identidade definida, a autoimagem do pai, ela se esvazia, perde força e acaba ficando somente naquele aspecto de uma paternidade aparente, mas que muitas vezes ela é representada por atos de abandono, de repressão, de autoritarismo e até de violência. E esse pai, diante da impossibilidade de criar um novo significado para o seu papel, ele fica regredido, ou ele fica muitas vezes fixado numa posição infantilizada, agindo como se ele fosse mais um filho daquela mulher. E ele acaba dando mais trabalho à esposa, deixando roupas sujas pela casa, deixando o prato sujo em cima da mesa, não assumindo as suas responsabilidades, se desobriga de apoiar a sua mulher como parceiro no cuidado dos seus filhos. Ele acaba dormindo tarde por causa de joguinhos de videogame, acaba ficando descontrolado com dinheiro e bebidas. Amados, esse comportamento infantilizado de uma geração de homens do nosso século, ele demonstra que o masculino perdeu o sentido do seu papel e que ele está preso numa imagem quase que fetal, dependendo única e exclusivamente da mulher, seja ela esposa, seja ela mãe, sobrecarregando elas e tornando a família, os casamentos, um relacionamento difícil, cansativo e enfadonho. E é interessante que esses homens, eles nunca deixam de ser psicologicamente crianças, meninos, filhos, porque ele se identifica com os próprios filhos. E eles vão gerando novas gerações tão infantilizadas o quanto eles mesmos, já que eles mesmos não têm nada de maduro para oferecer e eles vão mantendo esse ciclo eternamente retroalimentado. São pais imaduros que geram filhos imaturos, que geram outros filhos imaturos, pais ausentes que geram filhos ausentes, que geram outros filhos ausentes, pais feridos que geram outros filhos feridos, que geram outros filhos feridos. E, em alguns casos, num aspecto mais sombrio desse complexo paterno, quando esse homem ele não se vê capaz de cuidar da família, ele passa a atacá-la. Ou ele então a abandona. Sabe por quê? Porque as demandas dos filhos e das esposas remetem ele a algo que falta nele, que ele não consegue encontrar nele mesmo, e por isso ele não consegue oferecer isso à família. E sendo remetido a algo que ele não encontra nele mesmo, ele fica frustrado na sua capacidade de amar, na sua capacidade de prover, na sua capacidade de cuidar.
e quando ele se sente ameaçado na sua imagem viril, que foi proposta, né, pela cultura patriarcal, mas essa cultura não oferece a ele base, ele não sabe como ser esse homem viril, e por isso ele reage da pior maneira, ora abandonando, ora se infantilizando, tendo comportamentos piores do que os filhos, e ora até agredindo. Amados, a ausência paterna, seja ela uma ausência física, ou seja ela uma ausência afetiva, ela deixa fortes vestígios na mente adulta, na psique adulta, masculina e feminina, numa forma de uma identidade indefinida e irreal, e que acaba se refletindo no espelhamento de um papel vazio, papel de pai, vazio. E nessa geração nós estamos presenciando, testemunhando a queda da última imagem de pai. É um pai simbólico. Está caindo isso. E o pai está deixando de ser uma referência, de ser um modelo para os seus filhos. E em frente a essa condição de desamparo, os filhos acabam buscando algo de soberano, algo supra-humano, que possam protegê-los dessa condição de abandono. E na ausência desse poder soberano, paterno, de um pai que exerça o seu papel, esses indivíduos fragilizados emocionalmente acabam projetando suas lacunas emocionais em figuras de poder, mesmo que violentas e destrutivas, ou em figuras irreais, relações impossíveis, né? Que não aceitam a frustração de um segundo não, que não aceitam qualquer emoção que tragam à tona a ferida do abandono dele, vivida nas suas relações pessoais com a sua figura paterna. Amados, os pais já não sabem o que fazer e não sabem qual é o seu papel. Os pais que deveriam ser provedor e protetor acabam encontrando desculpas e modos, sabe, infinitos para não se envolver emocionalmente com os seus filhos, principalmente as filhas. E esses pais modernos experimentam seus próprios vazios emocionais. Então, como é que eles poderiam ensinar os seus filhos a viver emoções sadias, relacionamentos sadios, se eles mesmos estão feridos, estão machucados? E, infelizmente, para algumas pessoas, a ausência física do pai acaba contribuindo para uma distância afetiva e para estruturas mentais ruins. E pensando que uma importante parte da nossa vida gira em torno da família, a ausência da figura paterna, ele gera mágoas, ele gera faltas, gera feridas, que acabam afetando a formação da pessoa e a sua personalidade. E aí você vê pessoas com comportamentos terríveis. E que você diz assim, aquela pessoa tem um comportamento mau, tem uma personalidade má. Amado, ela é fruto, muitas vezes, de feridas paternas que não foram curadas. E que talvez você esteja gerando nos seus filhos, sem saber. Eu vou trazer algumas dessas personalidades, dessas práticas que a gente acaba gerando na personalidade dos filhos, né? E que são frutos de uma paternidade ruim. Primeira delas é culpa.
Muitos homens que não receberam o amor e o apoio dos seus pais, principalmente do seu pai, cresceram sentindo como se tivesse algo de errado com ele e se culpam pela ausência do pai. Mesmo sabendo, mesmo que você diga que assim, ele não tem culpa disso, mas na cabeça dele, se ele fosse um filho melhor, o pai teria tido mais tempo, o pai não teria abandonado. Então, muitas das culpas e das frustrações que nós enfrentamos hoje, elas são frutos de feridas paternas. Outra coisa também, uma baixa autoestima, é o segundo ponto. É você se sentir culpado pelo ocorrido e acabar tendo uma visão pouco valorosa de si mesmo, uma baixa autoestima. E você acaba mascarando esse sentimento, tentando parecer duro, parecer forte, parecer autossuficiente, mas a gente sabe que não é verdade. Muitos homens, viu, amados? Homens que eu conheço e que têm um comportamento tentando provar para si e para a sociedade de que a falta do pai não fez falta. Em vão. A gente vê isso na personalidade deles. Pessoas que tentam encarar esse papel de durão, mas a gente sabe que no fundo, é uma autoestima baixa por falta de uma visão de si mesmo, de força e proteção. Porque a rejeição paterna, ela compromete a autoestima e deixa um vazio que é difícil de ser preenchido. Outro ponto também, o terceiro ponto, é um isolamento emocional. Essas pessoas, elas evitam entrar em contato com a ferida porque sabem que a ferida é profunda. E é muito doloroso lidar com isso, lidar com o abandono, lidar com a ausência. E muitos homens não se permitem sentir dor e por isso não dividem os seus sentimentos de amor e de afeto, porque eles se fecham emocionalmente até para si mesmo. Mais um ponto é uma propensão a vícios e outras formas de fuga. A partir desse isolamento emocional, esses homens se sentem desconfortados interiormente e muitas vezes eles são incompreendidos. As pessoas não conseguem entender por que eles fazem isso, mas para eles evitarem entrar em contato com essas mágoas e com essas frustrações, eles usam bebidas, drogas, pornografia, excesso de trabalho, alguns que acabam se atarefando muito, lendo muito ou se atarefando muito para ocupar a mente. A princípio pode parecer para a própria pessoa que ali é um alívio de estresse, mas na maioria das vezes ela pode ser uma fuga e a dor do passado. Homens que não conhecem abandonar o jogo, o vício de jogar videogame, homens casados que jogam videogame até hoje. São homens infantilizados muitas vezes e que acabam transferindo para aquilo ali uma fuga para não enfrentar as suas próprias crises. Outro ponto são depressão e ataque de raiva. Tudo isso vai se acumulando e os homens vão se tornando irritadiços, zangados, mesmo com aqueles que ele ama, esposa e filhos. E eles possuem dificuldade de lidar com a raiva que eles sentem e eles acabam descontando-a. Desconta no trânsito, desconta nos colegas de trabalho, desconta na esposa, desconta nos filhos. E a gente vê algumas vezes um homem agressivo e a gente sabe que essa alienação em relação aos seus próprios sentimentos acaba deixando eles deprimidos. E eles têm dificuldade de admitir que essa raiva muitas vezes foram provocadas por feridas paternas. Outro ponto é desapego emocional. Homens que têm dificuldade de estabelecer vínculos afetivos fortes e duradouros
Sabe por quê? Porque tem medo de serem abandonadas. Muitas vezes os filhos de pais ausentes, eles acabam repetindo o comportamento que eles tanto condenam. E quando eles se tornam pai, eles se tornam igualzinho àquele homem que ele tanto condenava. Outra consequência dessas feridas paternas, insegurança. E devido ao sofrimento emocional causado pela ausência paterna, estes homens se tornam pessoas que têm medo da decepção, medo do abandono. E o medo do abandono acaba gerando uma enorme dependência emocional em relação a outras pessoas. Homens que não aceitam o não das mulheres, homens que não aceitam a mulher dizer que, olha, não dá mais o nosso relacionamento. E eles não aceitam isso, eles não admitem isso. Outra questão é a inclinação a transtornos psicológicos. E muitas vezes o sofrimento gerado por um pai ausente, ele traz consequências psicológicas terríveis. Depressão, ansiedade, em outros casos obesidade, em outros casos anorexia. E por último, eu trago aí o último ponto, que é uma inclinação a relações tóxicas. Porque são pessoas que têm baixa autoestima, têm carência afetiva, que não tiveram um pai presente e acabam tendo problemas para estabelecer relacionamentos saudáveis, porque nunca conheceram um relacionamento saudável, sadio. E pelo medo de perder novamente as pessoas que ela ama, muitas delas não são capazes de cortar vínculos nocivos e acabam vivendo relações abusivas e relações infelizes. Amados, o cérebro de uma criança é um ávido processador de estímulos e no dia a dia ela precisa de estímulos positivos para crescer de uma forma madura e sadia e segura. E um pai ausente, ele produz incongruências, vazios, lacunas, buracos e dificuldade no contato dessas crianças com o mundo. A criança, ela espera carinho, comunicação e uma interação diária com a qual ela possa se abrir para o mundo através do seu pai. E o que ela encontra? Muralhas e buracos, vazios. E um relacionamento vazio, fraco, cheio de falhas entre pai e filho, sem profundidade, sem envolvimento, gera ansiedade nas crianças, porque essas crianças não têm a quem se apegar, ao que se apegar, e elas acabam desenvolvendo expectativas que nunca são cumpridas. Maninhos, quando nós ousamos embarcar numa jornada de cura sobre feridas paternas, quando nós nos abrimos a fazer as pazes com o nosso passado ferido, grandes coisas acontecem na nossa vida e na nossa personalidade, no nosso temperamento. Nós somos capazes de aprofundar os nossos relacionamentos atuais e nós podemos criar um amor real, duradouro nas nossas relações afetivas. O que nos feriu no passado, às vezes nos dá a oportunidade de crescer no futuro. Mas sabe uma coisa que eu tenho visto é que geralmente as mulheres, elas acabam mais tendenciosas a fazer conexão entre o medo, a dor, a depressão, a perda da sua vida atual, dos seus relacionamentos atuais, com as feridas do passado. Mas grande parte dos homens não conseguem fazer essa conexão e não entendem que de imediato ali, aquela possível falta de empatia, né? Os relacionamentos fracos que ele tem, os comportamentos perniciosos que ele tem relação com o seu passado.
e eles se tornam raivosos, controladores, mas tudo isso, na verdade, são disfarces para a dor e para o medo que eles sentem. Às vezes, o medo e a dor, ela também pode ser um disfarce para a raiva que eles não lidaram no passado. E quando você entender isso, ao invés de você ficar com raiva da sua esposa, com raiva do seu marido, com raiva dos seus filhos, por medo de perdê-los, você pode simplesmente parar e pensar assim: o que eu fiz com a raiva quando meu pai me abandonou? O que eu fiz com a minha raiva, com o meu medo, com a minha dor, quando eu precisei do meu pai e ele não estava presente? E aí você começa a entender que essa raiva ela foi guardada para ser descontada nas gerações futuras. E quando você começa a tratar a ferida do pai ausente, né, quando você começa a tratar isso, você vai encontrar feridas ali que estão acompanhando sua família de geração em geração. Pais que geraram filhos feridos, que geraram outros filhos feridos, que geraram outros filhos feridos até chegar em você. E quando estamos num relacionamento e sabemos que alguma coisa está errada ali, alguma coisa está errada no meu papel, sabe? Mas você não sabe o que é. Você está fazendo o melhor. Você está tentando consertar. Às vezes você está tentando se consertar, você está tentando consertar a sua esposa, você está tentando consertar o seu filho, você está tentando consertar o seu marido. Mas você precisa decifrar o seguinte: não é só ele, não é só ela. Às vezes tem a ver com o passado de vocês. E vocês precisam fazer essa conexão que muitas vezes vocês nem sabiam que existiam. E de você entender que se você não interromper esse ciclo vicioso, os seus filhos vão passar pelas mesmas situações e vão sofrer as mesmas feridas, as mesmas angústias e vão sentir as mesmas faltas que você sente. O começo é simples, amado. É saber que existe uma solução. O primeiro reconhecimento é você saber que alguém tem um roteiro. E esse alguém é o Senhor. E isso nos dá uma sensação de esperança. E a esperança é o primeiro passo. O segundo passo é o compromisso. É a coragem de reconhecer que exatamente porque existe uma maneira de cura, você precisa se comprometer com esse processo de cura. E você precisa cumprir ele até o fim. E a terceira etapa é o suporte, a ajuda que alguém precisa te dar para que você supere isso e para que você interrompa esse ciclo vicioso. Você tem que se conectar com alguém que já esteve antes nesse processo de cura, que soube sair de lá, que já passou por esse território, que vai poder te orientar. É importante você entender isso. Muitas pessoas desistem de relacionamentos porque não sabem como lidar, mas eu tenho uma notícia para dar para você. Se você não for curado, essas feridas vão aparecer no outro relacionamento, no outro relacionamento, no outro relacionamento. Então a cura não está em trocar de relacionamento, a cura está em você entender, manifestar perdão, curar essas feridas e estabelecer um ponto inicial no seu casamento e na criação dos seus filhos para que a sua próxima geração não sofra as feridas que você está sofrendo. É uma jornada. As nossas angústias e preocupações do presente hoje, elas estão relacionadas às nossas feridas do passado. Medo de enlouquecer e acabar como o meu pai, louco. Medo de ser abandonado e acabar como minha mãe, abandonada. Medo de que as pessoas morram e eu fique só. Ou medo de que eu morra e as pessoas fiquem só. Porque eu já experimentei o abandono.
Medo de ficar sozinho, porque a minha mãe foi sozinha e ela sofreu muito por isso. Medo de ser esquecido, medo de ser traído, porque vivenciou, experimentou traição. E, amados, o que eu tenho descoberto é que quase sempre aquilo que nos mete medo acaba se tornando real. Sabe por quê? Porque a ferida é real e ela precisa ser curada para dar espaço a uma nova perspectiva. Nós precisamos visitar esses lugares mais profundos do inconsciente, abordar essas feridas de uma forma gradual, suave. E é importante você fazer isso com outra pessoa, de preferência um especialista, alguém que possa te ajudar. Senta com a esposa, senta com o marido, expõe, traz essas feridas, confessa, chora. Busca ajuda de alguém que possa identificar cada uma dessas feridas e possa trazer elas para ser tratado e fazer isso lentamente. A ciência moderna chama esse processo de PNL, Programação Neurolinguística. É uma técnica que ela foi criada para entender o processo da mente, provocar mudanças e alcançar resultados diferentes. Porque você vai plantar coisas diferentes, então vai colher coisas diferentes. É uma maneira de enxergar como é que a sua mente está organizada, e aí, a partir disso, você vai entender o comportamento da pessoa. E a partir daí você vai reprogramar a organização da mente para que essa pessoa gere resultados diferentes. É difícil de entender? Segundo o mundo é. Mas para a palavra de Deus, esse processo se chama cura. E ele está relacionado a você entender a sua identidade e a sua missão. Entender a sua identidade como filho de Deus. Entender a sua identidade como pai de filhos, a paternidade. E entender a identidade de Deus como pai verdadeiro. De que ele não fere, ele não machuca, ele não decepciona, ele não trai, ele não abandona. E como filho dele, você precisa trazer essa identidade de paternidade para o seu casamento, para a sua vida, e você também tem que ser um pai que não abandona, que não decepciona, que cumpre o que promete, que não trai. Entender a identidade e entender também a missão, sua missão como pai. E qual é o papel que Deus quer que você desempenhe na vida dos seus filhos. Aí quando você consegue entender a identidade, quando você consegue entender a missão, quando você consegue entender quem Deus é, quando você consegue entender que você, sendo filho dele, você precisa ser como ele, esse é o processo de cura. Essa é a nova programação na mente. A ciência chama de programação neurolinguística, mas a Bíblia já citava isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pedro diz assim: vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que vocês herdaram dos seus antepassados. Vida inútil que herdaram dos pais. Mas esse preço não foi uma coisa que se perde com valor, que não perde valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era um cordeiro sem defeito e nem mancha. Amados, entender que Jesus pagou um preço para te livrar dessa vida inútil, desse entendimento errado, dessas feridas que você traz dos seus antepassados. E você se livrar de tudo isso, passar por um processo de cura e estabelecer um novo momento na sua vida como pai. E se você está ferido, passar por esse processo de cura para não ferir os seus filhos. Para que essa geração daqui para frente seja uma geração curada, uma geração com relacionamentos sadios, uma relação madura emocionalmente e uma relação que saiba enfrentar
conflitos e situações sem perder a paz interior e sem ser afetado para não poder afetar uma geração futura. Beijos no coração. Que o Senhor nos conduza em triunfo nessa nossa missão de sermos pais sadios. Mas para isso nós precisamos ser filhos sadios e curar o nosso passado. Até mais.